Continuando aí os exercícios de resolução de equação de segundo grau, né? Nós vamos resolver esse exercício aqui. A gente vai ver que tem uma equação aqui de terceiro grau, mas dá para a gente resolver, tá? Vamos lá? Um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume, em litros, desses reservatórios depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T em horas, em que as duas torneiras ficaram abertas. Os volumes dos reservatórios são dados pelas funções V1 em função do tempo é igual a 250T ao cubo menos 100T mais 3.000. E o tanque 2, né, volume 2, V2 em função do tempo, igual a 150T ao cubo mais 69T mais 3.000. Ele pergunta, depois de aberta cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro, no instante t igual a zero, e também no tempo igual a. Então, naquele tempo inicial, ele mostrou para mim que são iguais os volumes. E pergunta depois de quanto tempo eles também serão iguais, tá bom? Então, como a gente tem a equação de volume do tanque 1 e a equação de volume do tanque 2, e a gente quer saber o tempo para quando o volume é igual igual ao outro, então a gente vai igualar as duas equações, tá? Então, nós temos que V1 vai ter que ser igual a V2. O volume 1 vai ter que ser igual a V2. E agora nós vamos, então, quem que é V1? V1 está aqui, ó. V1 é 250 T ao cubo menos 100T mais 3.000. Que tem que ser igual ao V2, que é essa parte aqui. 150 T ao cubo mais 69 T mais 3.000. Como tem a igualdade aqui, é aconselhável que a gente coloque todos os valores numéricos de um lado para igualar a zero, para a gente resolver as raízes dessa equação, tá bom? Nossa variável é o tempo. Então, quando a gente achar as raízes desta equação, a gente vai achar o tempo que ele está pedindo no exercício. Vamos lá. Vamos passar o termo que tem t ao quadrado? Também vamos passar, na verdade, todos os termos aqui para o primeiro termo, tá? Então, vamos ficar aqui, ó, organizando. 250 T ao cubo. Esse camarada aqui, passando para o outro lado, ele vai ficar menos 150T ao cubo. Vou repetir este termo aqui, menos 100T. Vamos levar para lá. Então, aqui está mais 69T, ele vai ficar menos 69T. E o mais 3.000 passando para o outro lado vai ficar menos 3.000. Então, nós temos esse 3.000 aqui positivo, menos 3.000 que veio lá do segundo membro. Então, a gente vê aqui que a gente pode simplificar esses dois aqui, tá bom? Simplificando. E agora nós vamos somar ou subtrair quem está relacionado com a variável de mesmo índice, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, quem está com t ao quadrado, nós somamos os coeficientes ou subtraindo. 250 menos 150 vai ficar 100, vezes o t ao cubo. Esses dois aqui têm o mesmo coeficiente, multiplicando pela mesma variável t. Então, vamos pegar os coeficientes menos 100, menos 69, né? Menos 100, menos 69, sinais iguais, vai resultar em menos 169. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vezes o tempo, isso aqui é igual a zero. Tá bom? Continuamos aqui com uma equação de terceiro grau. Se a gente dividir todo mundo pela variável t, ou seja, quando a gente faz isso, a gente
fala que está colocando em evidência. Por quê? Todos os termos têm uma variável t multiplicada. Então, eu posso dividir todos os termos por t, que a gente vai encontrar uma equação de segundo grau. Então, nós temos lá 100t ao cubo dividido por t, vai ficar 100t ao quadrado. Menos, esse menos aqui, 169, t dividido por t, 169. Fecha parênteses, igual a zero. Se a gente quiser retomar a equação original e tirar a prova do que se a gente está fazendo está correto, não está alterando a equação, é só pegar aqui, ó, 100t ao quadrado vezes t, fica o quê? 100t ao cubo. Se a gente tiver 169 menos 169 vezes t, fica menos 169t. Então, beleza, não alteramos a nossa equação, tá? E no enunciado, ele já falou para mim que uma das raízes, a gente quer saber qual o valor de tempo para que essa equação seja igual a zero. Um dos valores, se eu multiplicar, se eu pegar esse valor de tempo e ele for igual a zero, tempo igual a zero, essa equação toda é zero. Então, o tempo igual a zero é uma das raízes da equação. E ele já me falou aqui que isso é verdade, tá? E a outra maneira de zerar fazer com que esta equação seja igual a zero, é pegar o que está entre parênteses, que é 100t ao quadrado menos 169. Se esse valor que estiver entre parênteses for zero também, para qualquer valor de tempo que eu tivesse aqui, ó, nessa variável, esse valor entre parênteses, se ele é zero, zero vezes o tempo lá, também ficaria igual a zero no nosso resultado. Então, também seria a raiz, tá? Então, se eu pego o que está entre parênteses e igual a zero, beleza, agora eu tenho uma equação do segundo grau. Só porque essa equação é do segundo grau, mas ela está incompleta. Não tem aquele termo que multiplica o t, né? Porque a gente, relembrando aí uma equação de segundo grau convencional, como que seria? Seria o a t ao quadrado menos b mais ou menos ou mais b, que multiplicaria o t, mais o termo independente aí, que seria o c. Essa aqui seria uma equação completa. Nós temos, então, uma equação incompleta, porque nós só temos esse termo aqui. Então, o nosso a vale 100, né? Temos 100t ao quadrado. E nós não temos esse termo aqui que multiplica a variável t. Nós temos só o termo independente, que é o menos 169. Quando a gente tem uma equação incompleta, a gente não precisa fazer delta, tá? Basta a gente isolar o valor da variável t aqui de uma forma bem mais simples. Eu vou colocar 100t ao quadrado, vou passar o menos 169 para o segundo membro. Então, é negativo, vai passar sendo positivo, tá? Mais 169. Então, agora aqui nós temos 100 vezes t ao quadrado. Vou passar esse 100 dividindo. Então, nós temos t ao quadrado igual a 169 dividido por 100. Beleza? E agora, portanto, nós temos ali um t ao quadrado. Para a gente isolar o t, a gente tem que, como se a gente retirasse a raiz dos dois lados da equação, né? Raiz quadrada de cá, raiz quadrada de cá. Aqui nós temos uma raiz quadrada, é índice 2, então simplifica o 2 do expoente com 2 da raiz. E aqui nós temos uma raiz quadrada do lado de cá. Então, do lado esquerdo, fica apenas t. E do lado direito, nós temos raiz de 169 dividido por 100. Eu vou dividir desta maneira aqui, ó. Usando as propriedades de radiciação, eu vou ter raiz de 169 dividido pela raiz de 100, tá? Aonde? Em cima, a raiz de 169 é igual a 13. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Portanto, para chegar num dos resultados que está apontado lá nas minhas opções, tem 13 dividido por 10 é igual a 1
1,3. Ou seja, 1,3 vezes 10 é igual a 13, né? Tirando a prova real. O nosso tempo aqui, esse tempo está em horas, tá bom? Então, portanto, essa nossa solução aí para o nosso exercício. Tempo igual a 1,3 é a questão, a alternativa A. Tudo tranquilo? Nos acompanhe aí para mais explicações de mais exercícios lá no nosso canal, Diogo Batista Fernandes, @Diogo Batista Fernandes. Valeu, um abraço.